Os editores de grandes jornais, isso eu não estou inventando, está público, saiu num grande semanário brasileiro, tomam a gente dessa maneira, de uma forma que eles nos obrigam a oscilar naquilo que a gente acredita que é importante, de uma forma inconsequente, de uma forma irresponsável, porque a liberdade de imprensa é uma das joias da coroa da República. E, por fim, um terceiro fator, que é o que eu chamaria de cientificismo. O cientificismo é a ideologia científica, e não a prática da ciência. E, rapidamente, o que é que o cientificismo faz? O cientificismo faz qualquer coisa extremamente destrutiva. Ele nos diz que não existe verdade, que toda verdade é provisória. Ele nos diz, além de mais, que o sentido de nossa vida vai ser extraído de laboratório ou de empresa de tecnologia de ponta. O cientificismo teima, por exemplo, em arrastar pela lama nossos esforços de reflexão ética sobre o sentido da vida. Ele diz que tudo é bobagem. Se você está deprimido é porque tem X menos Y. Ele diz que se você bate na mulher, está entendendo? É porque falta um hormônio que está lá. Ele diz que pouco importa, se as pessoas se unem é porque tem um instinto cooperativo. Se as pessoas se desunem é porque existe um gene egoísta. Se as pessoas fazem isso, aquilo, outro, tudo tem uma explicação de bancada de laboratório eminentemente falsa e que visa, deliberadamente ou não, nos desonerar da tarefa ética de pensar sobre o sentido de nossa vida, tarefa inescapável se nós quisermos escapar da barbárie. O resultado, então, desses tópicos é que nós estamos vivendo um período que eu chamaria, né, de quase orfandade. Nossos pais fundadores da democracia parece que estão perdendo a voz. Pelo menos, se não estão perdendo a voz, eles são muito menos visíveis do que as celebridades da economia, do espetáculo e do cientificismo. Então, essas pessoas estão assumindo no espaço cultural a figura de vidas exemplares, de pessoas a quem nós devemos aspirar a ser, a quem a gente deve imitar, a quem a gente deve querer. Em lugar de querer ser meu pai, que é um pobre, que trabalhou toda a vida e que tinha uma honra, que bastava um fio de bigode para ele pagar a dívida, eu quero ser um apresentador de sucesso, figura absolutamente nula, sem nenhuma qualidade, sem nenhum talento, mas que de tanto mostrar e dizer que tem uma conta muito poupuda, aquele apresentado para o netinho, para o filhinho, para o adolescente, como sendo o ideal de conduta a ser seguido. Isso traz uma consequência, que é a formação do que nós chamamos de sujeito individualistas, narcisistas e cínicos. Ou o que a gente chama, no meu jargão, de narcinismo, um misto de narcisismo com cinismo. Preocupação consigo, indiferença absoluta em relação a valores, falta de escrúpulos completo e total, e dizer que qualquer meio vale desde que eu chegue até lá, ou seja, no mundo da visibilidade, da celebridade. Pouco importa que minha notoriedade não tenha mérito, e que nenhum talento eu tenha que mereça aí de forma legítima a admiração dos meus pares. Uma coisa é aparecer e merecer. Outra coisa é aparecer sem merecer. Aparecer merecendo, isso é algo absolutamente humano, algo a que todos devemos aspirar. A gente deve aspirar ser eticamente excelente, porque aí tem o amor do outro em alguma coisa que me aproxima dele e que aumenta, que estreita as redes de parceria ou de solidariedade. Aparecer sem merecer é a vanitas, a vaidade, né? O pecado, a ubris, como vocês quiserem, de antiga, que persiste até hoje. Esse individualismo, e aqui começa a ideologia, não está na nossa natureza. Esse individualismo, nós não nascemos com ele, nem esse individualismo é verdadeiramente o que existe na maioria das vidas. Ele é vendido como sendo existindo. Ele é vendido por uma reflexão superficial e irresponsável como sendo, de fato, isso que nós somos, o que traz uma enorme fratura. A gente age de uma maneira e se pensa de outra. Ou, como se costuma dizer em bom português, o áudio não bate com o vídeo. Na ação nós fazemos coisas, e ao nos descrevermos,
a gente se diz individualista, narcisista e cínico. O mesmo vale para o meu vizinho, o mesmo vale para o colega de trabalho, onde eu só posso olhar e ele faça o que fizer. Alimente passarinho com a comida dele, entende? Ou dê conta e fique na rua atravessando todas as velhinhas que passam na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ele é narcisista e cínico, não é? Porque assim dizem que nós somos. Isso é uma coisa absolutamente pavorosa quando a gente pensa no dia a dia e quando a gente pensa no futuro dessa sociedade. A outra coisa é que, de tanto dizer que não existem valores, que tudo pode ser mudado e que nada deve ser levado a sério, e de tanto dizer que o importante é que a economia progrida, pouco importa a consequência humana, nós fomos perdendo o que a gente chama de raízes, de sentimento de pertencimento. A gente não sabe mais, no mundo em que a gente diz que valor não existe, a que de fato a gente deve aderir. Se a família, se a religião, se ao grupo de pares, etc, etc. Pois bem, esse panorama, vejam só, que não é o panorama da realidade, é o panorama de uma interpretação da realidade, que luta para se impor às nossas consciências. Esse panorama, então, é alguma coisa que é da maior importância que a gente tenha distância crítica em relação a ele e que a gente olhe em torno, tentando retomar algumas características da utopia, que eu faço questão de mencionar agora, para que a gente lembre. A primeira é a característica messiânica da utopia, né? Messianismo aqui não pensa em fanatismo, não. Messianismo é, de fato, a espera de um futuro melhor. Isso que a gente herdou do cristianismo. Não há por que imaginar que esperar um futuro melhor significa impor minha ideia por meio da violência ao outro. Até porque eu posso continuar acreditando no futuro melhor e estar disposto a trocar meu ponto de vista com o meu par, com o meu próximo. Uma coisa é acreditar no futuro, outra é querer eu, Hitler, Stalin, entendo? Mobutu, Médici ou quem quer que seja, impor pela violência, pela tortura, pelo horror, isso que vem da minha cabeça a todo mundo. Então não há problema, né, contrariamente ao que falam os críticos das metanarrativas, em ter esse pensamento utópico, desde que ele seja messiânico, desde que ele seja em aberto, desde que ele seja qualquer coisa que vai se realizar e que nós temos obrigação de querer realizá-lo, embora tenhamos obrigação de abrir mão de nossas convicções se o outro me apresentar uma ideia melhor.